gravar. É engraçado esse aqui, aí pra olhar longe fica embaçado, vai pra pertinho, não. Com fone e tudo mais, eu falei, puxa, esse menino Você tá... quer essa mesinha aí perto, na frente? Às vezes fica melhor pra você. Ah, pode ser legal. O banquito aqui, ó. O banquito, não, maiorzinho, ó. Ela abre assim. Ah, legal. Chique. Chique. Sachado. As coisas que eu achava que eu gostava, eu ia salvando. mas eu acho que você salvou muita coisa legal. Acender essa luz aqui, pra enxergar melhor. Dá pra vocês verem aí? Dá, Legal. mas você pode ir falando, amor. Pode até virar pra você, se quiser. Tá. Que eu não... Se desse pra pôr na televisão, não dá. Eu até pensei nisso, mas aí eu falei, não, eu vou encher muito saco aí, Não enche nada. porque precisaria só de um... Eu tenho o conector, e aí precisaria de um cabo HDMI para poder projetar. Não, acho que não joga direto? Tem um videogame ali? Tem. É porque no videogame tem um cabo HDMI também. Não, mas eu não trouxe adaptador hoje. Eu não trouxe. Não, mas joga direto. tem A Ana cabo bota o HDMI? telefone direto lá. PS4. Né? Mas tem que ser compatível com Apple. Agora eu não sei. Mas tudo bem, Não tudo tem bem. entrada pra cabo HDMI? A próxima vez você traz. Tem, bebê. mas você precisa de um adaptador especial. E eu não trouxe. A próxima vez você traz. Deu. Tá bom, sabia. O cara vai ficar mais perto. Não vai. Então, bota um óculos. Quer ficar aqui, Ana? Fica Não, tá aqui. bom. Pode sentar aqui, tia. Quer sentar aqui pra ver melhor? Senta aqui, ó. Não, tá bom. Pode ficar. Senta aqui, ó. Aqui, ó. Tem mais três Eu aqui. sento aí do lado. Você põe até o pezinho aí, né? Ai, seu café é bom, Ana. Adoro. Muito bom. Então, Não gosto muito forte. Não, tá gostoso. fazer alguns disclaimers antes de começar. Eu cresci na igreja adventista, já frequentei a igreja presbiteriana, batista, luterana, metodista. Eu acho que cada igreja ela tem pontos excelentes e ela tem pontos que às vezes a gente fica assim, poxa, mas por que essa igreja é diferente daquela? Por que aquela é diferente dessa? Né? Então, eu sempre procurei entender a Bíblia como ela é. Né? Então, filtrar um pouco o ruído daquela uma denominação, né? E tentar focar naquilo que a Bíblia nos traz, né? De mensagem. Né? E assim, a intenção não é a gente pensar dentro de um arcabouço de uma igreja ou de outra igreja, e sim ver o que a palavra de Deus tem para trazer para a gente. Até porque desde o princípio não existiam todas essas religiões. Exato. Verdade. Era a igreja católica, né? Primeiro os apóstolos, né? Depois virou igreja católica, aí depois veio um movimento político, né, que segregou a igreja católica em católica e protestante através do luteranismo, o Martinho Lutero, né? Mas ele só ganhou força por questões políticas na época, né? E aí quando o protestantismo começou a crescer, aí vieram dissidências em cima de pequenos detalhes de interpretação bíblica, né? Aí vieram os presbiterianos, os anglicanos, não sei o quê, e mais pra frente que veio uma leva assim, realmente que explodiu, né? Aí veio os batistas, os metodistas, um pouquinho depois vieram os adventistas, enfim, e a coisa foi crescendo e crescendo e crescendo. E eu acho que a intenção do evangelho não é você se apegar a detalhes específicos, e sim você entender uma mensagem central à Bíblia, né? Então, aproveitando esse gancho, por que Mateus? O que Mateus representa dentro da Bíblia? Mas antes disso, deixa eu só compartilhar aqui. Não sei se vocês conhecem, tem um site no YouTube chamado Desenhando a Bíblia. Ele tem uns vídeos maravilhosos. Tem, sei lá, 300, 400 vídeos muito bem feitos. São animações gráficas. E aí eles pegam
alguns dos pontos que a gente vai discutir aqui, por exemplo, as mulheres na genealogia de Jesus. Eles têm um vídeo de uns 7, 8 minutos que só fala sobre isso, que eu achei muito legal. E assim, pelo que eu estudei, é 100% preciso o que eles estão colocando. E sempre em cima de alguma passagem bíblica. Então eles têm vários vídeos que falam sobre Mateus, tem um que dá uma pincelada geral do que o livro de Mateus é, como que ele foi estruturado, etc. Né? Então é bem bacana. Depois eu compartilho a apresentação com vocês e aí vocês podem pesquisar. Então aqui eu só cito dois. Então Panorama de Mateus e Mulheres na Árvore Genealógica de Jesus. Além disso, tem um filme no YouTube também sobre o Evangelho de Mateus. Ele tem umas 3 horas de duração. Eu não assisti, então eu não tenho base para dizer se é bom ou não. Mas como eu achei interessante colocar o link para vocês. Né? E aí eu acho interessante, eu gostei muito desse comentário bíblico, que foi o que eu usei para pegar muitos dos comentários que a gente vai compartilhar aqui hoje. Só que ele está em inglês, tá? Então vocês tudo bem, mas talvez outras pessoas aí tenham dificuldade. E eu acabei baixando uma Bíblia no celular. Eu gosto muito da nova versão internacional, que é a versão NVI, que em inglês é NIV, né? E aí tem também a de João Almeida, que foi a primeira tradução para o português. Hoje tem uma versão moderna do João de Almeida, do João Ferreira de Almeida. Na linguagem de hoje. Não, já é outra versão. Né? Hoje a gente tem aí umas 5, 6 versões em português, mas na época que eu era moleque só tinha João Ferreira de Almeida. Era a única e tinha a Bíblia Católica. Né? Essa aqui acho que é a Bíblia Católica. Tá. Não muda nada. A Bíblia Católica Só tem mais ela tem mais livros, isso. Né? Então, eu achei bem legal a ideia da gente ter uma versão Essa aqui no celular. por João Ferreira de Almeida. Essa é a primeira versão em português da Bíblia. Edição revista e atualizada no Brasil. Isso, aí depois veio essa versão revista e atualizada. Que a primeira revisão foi só por causa de reforma ortográfica. Mas depois parece que eles lançaram uma Bíblia com uma linguagem mais simplificada. E agora a gente está esperando aquela da inteligência artificial. Né? Que vão redefinir um monte de coisa, né? Tá. Bom, entrando em Mateus, né? Então, eu acho que vamos primeiro tentar colocar em perspectiva quem foi Mateus, né? Vocês sabem, assim, qual que é a diferença entre os 4 evangelhos? Quem escreveu quem? O que cada um deles era? Eu já escutei, mas não lembro mais. Tá? Bom, nós temos... Lucas era médico, né? Lucas era médico, isso. Então ele escreve a coisa na visão de um médico, né? Então ele fala mais das curas, ele fala mais Isso, exatamente. dos milagres. Agora Mateus eu não sei qual que era. Mateus, Marcos e Lucas, eles dão mais um viés histórico para o Evangelho de Cristo que João. Tá? Então a gente tem essa primeira grande diferenciação. João, ele interpreta mais o sentido do Evangelho, do ministério de Cristo, e ele dá significado às coisas. Já Mateus, Marcos e Lucas, eles se baseiam mais em descrever a história e os acontecimentos que ocorreram no ministério de Jesus. Então, Lucas e Mateus desde o nascimento, e os 4 evangelhos vão até a crucifixão e a ressurreição de Jesus. Né? E João, então, ele procura explicar em detalhes o que cada etapa do ministério significa. Né? Entre esses 3 evangelhos que são similares, Mateus, Marcos e Lucas, né, também tem algumas diferenciações. Se primeiro a gente olhar quem foram as pessoas, né, Lucas, como médico, ele vê a pessoa, ele vê a interação humana nas pessoas, né, que é o que o médico normalmente faz. O médico tem esse olhar, né, um olhar clínico. E Mateus e Marcos. Marcos, ele foi um cristão convertido. Então, ele não
seguia o judaísmo à risca, né? Ele era um gentil, e aí ele se converteu ao cristianismo, e aí ele deu essa visão de alguém que não era, quer dizer, que era de fora primeiro, e aí se tornou cristão, e aí ele começou a entender o evangelho. Tanto é que o evangelho de Marcos ele foi escrito depois, uns 60, 70 anos depois do nascimento de Cristo, em 60, 70 da era cristã. Então ele estava em Roma quando ele escreveu e foi o único evangelho escrito em grego, né? E Mateus, ele era um coletor de impostos, né? Que eu acho que é um ponto importante, né? Como é que a gente vê um coletor de Eu não impostos? sabia que Mateus era coletor de impostos. A gente vê como Um uma vagabundo. pessoa mercenária, né? Tá, mas Mercenário, um ladrão, né? Um a gente oportunista. você tá pensando no Zaqueu, né? O cara que devolve tudo em dobro e aí Sim. você talvez você entre no reino dos céus, né? Que foi uma das interações de Cristo. Mas fora isso, para a pessoa se tornar um cobrador de impostos, que bagagem que ela precisa ter? Uma pessoa. Matemática, de contabilidade. Tem que ser bom de matemática, contabilidade, tá? Tem que também conhecer bem as leis, né? Então, vamos pensar no cenário em que está inserido o evangelho, os 4 evangelhos. Então, tinha Israel, né? O povo de Israel e na época era ocupado pelo Império Romano, né? Então tinha na Quando Jesus época veio, né? quando Jesus nasceu. Jesus Quem que era nasceu. rei na época? Era aquele que mandou matar as criancinhas. Você lembra? Vocês não leram, né? Ai, amor, Eu até que eu comecei. desculpa. Até que eu comecei, né? A gente teve que ir pro colégio. Ó, desculpa. Tá. Não, mas tudo bem, nós Três estamos dias por lá. juntos Ai, aqui. como é que chama? Ai, meu Deus. Aquele Começa com H. Com Herodes? Herodes, isso. Herodes. Era Herodes. Então, como é que funcionava a questão de coleta de tributos à época? A história é longa, é antiga. Então, mas são detalhes importantes que depois. Pra gente entender o evangelho. Para a gente entender o contexto. Não, estou dizendo essa coisa de cobrar imposto. É longa, assim. Sim. Nada muda na história, né? Só mudam os players, né? Então é interessante isso, a gente fazer essa analogia histórica, porque lá a gente acha que os nossos problemas agora, poxa, mudou o cenário político, o mundo vai acabar. A gente vai Diz ver. que agora aqui vai ser igual nos Estados Unidos, vai ser cobrança direta. Uhum. Nos produtos, acho. Que o. Sim. Como assim? Aqui já cobra, É mas o só que IVA, não é falado assim, 10%, 7% do total da sua compra você tem que pagar de imposto. Então, trabalhando nesse gancho, quer dizer, Mateus ele tinha que estar conhecedor de todas essas nuances jurídicas e tributárias e não sei o quê, para ele poder cobrar. E certamente ele coletava impostos para os judeus ou para Roma? Para Roma. Para Roma, porque o governante à época era romano. E os judeus eles tinham uma birra danada de Roma, tá? Porque eles se julgavam donos da terra, né? No entanto, vieram os romanos, tomaram, né? E eles baixaram a cabeça e estavam seguindo todas as leis romanas da época, né? E Mateus, mesmo sendo judeu, era coletor de impostos para o Império Romano. Então ele não era uma pessoa muito querida. Mas, como judeu, ele era obrigado a conhecer todas as leis judaicas. Só vai mandar ele para casa dele, porque ele fica deitando nas cadeiras aqui. Ah, tá. Ele fica? É porque ele não tinha casa antes, né? Aí ele acostumou. A casinha dele é pra lá, né? É aqui em cima, né? Tá. Ele obedece, o Ronaldo? Ele foi, velho? Você falou pra ele sair? Tá parado lá na esquina, lá. O que tá fazendo lá? Isso aí. Tá meditando. Ele parece que tá meio doente, parece. Ele emagreceu muito com essa namorada que ele arrumou aí. Ai, fica Tá correndo atrás, né? Literalmente.
Perdeu metade do peso. Perde apetite, não é, É. quando está apaixonado? Ah, também. Não perde apetite? Você via a namorada do filho. Mas aí voltando à história, né? Então, Mateus era coletor de impostos, ele coletava impostos para Roma, em nome do rei Herodes, tá? Mas ele também tinha que conhecer todas as leis judaicas que eram da região, né? E ele era judeu. Então, ele conhecia tanto o lado judaico, não só o lado legal judaico, como também o lado religioso, né? E também conhecia bem essa questão das leis romanas na época, né? E aí, mais um diferencial de Mateus, que desses 3 evangelhos que tem um viés mais histórico, tá? Somente um deles era apóstolo de Jesus, um dos 12 discípulos de Jesus. Lucas, Marcos ou Mateus? Lucas. Só um deles que Só era. um dos 3. Lucas que era. Não, Lucas ele se tornou seguidor depois. Ah, tá. Acho que Marcos, que era. Não, João. Não, João era também. João era, mas o Evangelho de João não tem esse viés tão forte para narrar a história de Jesus. Qual que era apóstolo? Qual que era discípulo de Jesus? Discípulo? Um dos Eu acho que 12. Marcos. Um dos Era 12. Mateus. Era Mateus. Era Mateus. Não Era era Mateus. Marcos. Então, Mateus Ele não era pescador, né? Engraçado. não era pescador, né? Nossa, como será que Jesus conheceu É isso que eu ele? fiquei pensando. Ele, você deve saber. Então, mas Jesus, eu acho que a gente vai entender um pouco disso em alguns momentos aqui, que o plano divino não é assim, gostei de você, vem cá. Assim, é um chamado. É um chamado. Então, É igual aquela série, né? Que a gente estava assistindo, o chamado lá. uhum. Mas não vamos desviar do assunto. Não. Desculpa. Senão Eu a gente sou começa a mestre falar da em desviar do série. assunto. Então, o interessante é que ele já tinha toda essa bagagem intelectual, conhecia muito bem os costumes, as leis, as tradições dos dois lados, tanto de Roma quanto dos judeus, né? E aí ele foi chamado para ser um discípulo, né? Então, parece que Jesus ele queria um perfil que conhecesse muito bem todas as leis judaicas e que conhecesse bem o meio no qual ele está inserido, para então essa pessoa lá na frente escrever o Evangelho, né? Tem referências a Mateus, só que com outro nome. Alguém sabe o segundo nome dele? Ou um outro nome que é usado na Bíblia para Levi. Levi. Tá? Então Mateus e Levi são a mesma pessoa. Mesma pessoa. São a mesma pessoa, tá? Esse é o tio. É. Tá? Então, só recapitulando, Mateus e João foram discípulos de Jesus. Marcos, ele foi convertido ao cristianismo, assim como Lucas, tá? E Marcos, ele escreveu o evangelho dele lá na frente, né? 60, 70 anos depois do nascimento de Cristo, né? Então, a gente já falou sobre isso, né? Que Mateus era um cobrador de impostos, ele foi um dos 12 discípulos e também conhecido como Levi, né? E aí, ele sendo uma pessoa muito culta, muito estudada para a época, ele escreveu o Evangelho de um ponto de vista literário mais bem estruturado dos 4. Né? Então, tudo tem um motivo de ser, tudo é bem cadenciado, tudo é muito bem planejado quando ele escreveu. Né? Então, eu vou rapidamente passar isso aqui, mas a gente vai talvez voltar nesse tópico na medida em que a gente avançar. Então, os capítulos 1 e 2, eles falam especificamente, é o prefácio. Né? Então, o que é, como aconteceu, por que aconteceu, e aí ele começa a narrativa, ele começa a contar a história. Né? Então, é o nascimento de Jesus, né? Toda a genealogia, a origem, o nascimento, e aí ele vai já entrar nos capítulos propriamente dito do Evangelho. Então, os capítulos 3 e 4 é a abertura, né? Quando ele vai para o deserto, a tentação de Satanás, o batismo de João. Então, aí a gente vai começar a ver ele sendo preparado para o ministério dele. Né? 5 e 7
é a primeira grande aparição de Jesus e é quando ele coloca a mensagem dele para o mundo da época, que é o Sermão na Montanha. Tá? Os capítulos 8 e 9, tá? São as obras que ele fez, os milagres, os grandes milagres, então tudo que ele era capaz de fazer sendo o Filho de Deus. De 9, versículo 35, até o final do capítulo 10, a gente tem o sermão da missão dele. Então, o que ele veio, por que ele veio, o que ele representa, né, aqui na Terra como Filho de Deus. Tá? Aí os capítulos 11 e 12, ele começa a apresentar o novo, que a gente depois vai entender o que é esse novo. Né? E com isso também começa a gerar resistência por parte dos judeus. Então os judeus começam a questionar, poxa, mas quem que é esse cara que está falando de algo novo em relação à nossa base, à nossa condição como líderes da espiritualidade do povo judeu? Né? Então começa a gerar um atrito. E aí ele começa a mudar de estratégia e começa a falar em parábolas. Então ele não dá mais as mensagens diretamente e ele muda a forma de colocar os pontos de vista dele, descrevendo então, narrando as mensagens dele nessas parábolas. E aí vem a construção de uma comunidade. Aí Jesus chega num ponto da missão, bom, eu dei a minha mensagem, mudei de estratégia para passar a mensagem por parábolas, né? Eu agora preciso de mais pessoas para me ajudar nessa missão que é extremamente importante de evangelizar o mundo. E aí ele começa um trabalho de treinar os discípulos dele para que eles possam dar continuidade a esse trabalho que ele começou. Né? Porque ele viu, vai ter resistência, então eu preciso de mais gente. Então assim, é uma missão muito bem planejada de Cristo, mas também é muito bem documentada por Mateus, que foi muito atento em observar esses momentos distintos da missão de Jesus aqui na Terra, né? E ele separa então em capítulos, em blocos, cada uma dessas fases. Quase uma descrição estrategista de Jesus. Sim, né? sim. E Mateus, com a cultura que ele tinha para a época, ele conseguiu captar isso muito bem, resumir e apresentar isso na forma do evangelho dele. Né? E aí ele dá o sermão da comunidade já voltada para os cristãos antes da paixão, né? Dizendo, olha, é isso que vocês vão precisar fazer. Então eu vou embora, mas vocês vão ter que continuar essa missão dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. Né? E aí começam as controvérsias. Né? Aí o bicho começa a pegar. Né? Porque aí o pessoal já está assim, não, esse cara definitivamente não está ornando com o sistema e a gente tem que fazer alguma coisa. Né? Então assim, vocês veem um paralelo muito grande com o que a gente sente hoje. Né? Era a mesma coisa. Então, Jesus ele veio transmitir certos princípios e que destoavam da forma de ver as coisas à época, tanto por parte dos judeus, né, quanto por parte dos romanos. Né? Então, tanto que destoou que Herodes mandou matar os bebês, porque não queria uma concorrência política à época. Jesus era apenas um bebê, né? E aí, finalmente, vem o sermão que Jesus dá sobre o final dos tempos. Né? O que vai acontecer no final dos tempos. Então, assim, ele não está dizendo, olha, vai ficar melhor, vai ficar mais fácil. Não, ele pinta um quadro bem negro, porque ele sabe que o reino dele tem certas premissas que não são desse mundo. Ele fala isso. Né? Então, ele deixa bem claro que, olha, para me seguir, vocês têm que ter uma fé ímpar, né? E vocês vão ter que se desconectar desse mundo na forma que ele se apresenta.
né? E finalmente a gente vai para os capítulos finais, 26 a 28, onde a gente tem toda a narrativa da paixão de Cristo, né? Do julgamento, da morte e principalmente da ressurreição, do retorno dele à Terra, né? E aí, finalmente, a ascensão, quando ele vai definitivamente de volta para o céu. Então eu achei muito interessante isso aqui, eu não conhecia, eu aprendi isso nessas últimas 2 semanas, né? Eu achei muito válido, e a gente pode inclusive seguir os estudos nessa sequência. Então, para a próxima semana, 3 e 4, depois, talvez o Sermão da Montanha é bastante complexo e longo, tem muitas mensagens muito importantes aqui, talvez a gente possa dividir isso, talvez capítulo 5, depois o 6, depois o 7, mas enfim, a gente pode ir programando dessa maneira para a gente continuar o estudo, tá? Nossa, legal. Bom. Legal. Bom, o Mateus, novamente, ele tem toda essa bagagem de cultura, de conhecimento histórico da religião judaica, né? E ele vai sempre apresentar Jesus dentro de algumas normas, dentro de alguns princípios, né? Então ele sempre apresenta Jesus como rei dos judeus, filho de Davi e sempre vinculado ao Velho Testamento, né? Então, por que será esse vínculo com o rei Davi? Alguém? É a descendência, né? Não sei, não. É a descendência dele, de Davi. Sim, ele foi descendente, inclusive está na genealogia, né? Mas qual a importância de Jesus ser descendente do rei Davi? Porque Davi salvou, né? Salvou o povo judeu. Mas Davi era parente do pai dele, do José, não. Sim, sim. Era o tataravô. Alguma coisa assim. O Davi foi o rei. Davi que salvou o povo, matou o Golias, né? Matou Golias. E aí que salvou o povo dos filisteus, não é? Também. Dos filisteus. Ele... Então, tipo, Jesus é o salvador. Uhum. E Davi foi o salvador do povo. Uhum. E assim vai. Esse é um dos pontos, sim. Davi foi o rei mais longevo do povo de Israel. Reinou, agora não sei, mas essa parte não estudei. Além disso, ele foi o rei que mais temeu a Deus. E aí Deus prometeu a ele que a sua descendência viria para estabelecer um reino aqui na Terra. Entendi. Né? Então, Deus fez uma promessa para Davi quando Davi mostrou que ele era um rei que seguia a Deus. Entendi. Né? Então, e também tem outro aspecto muito importante, que para os judeus, a realeza, né, a família real, tinha que ser, de alguma forma ou de outra, relacionada com o Messias, que eles tanto aguardavam. Então, Deus fez essa promessa e o povo judeu esperava que o seu rei fosse de linha real, de linhagem real. Então, essa é a importância por esses dois motivos. Deus fez uma promessa a Davi e também Jesus ele tinha essa linhagem real oriunda de Davi. Né? E Moisés? Qual que é a conexão de Jesus com Moisés? Vocês conhecem a história de Moisés? Sim. Moisés também libertou o povo do Egito, o povo de Israel do Egito. Ele ficou 40 anos no deserto. Moisés ele viveu 120 anos. Então, os primeiros 40 anos foi no Egito, quando eles foram escravizados no Egito. Né? O segundo período de 40 anos, ele matou um egípcio, porque Deus falou com ele e falou: você vai libertar o povo da escravidão aqui no Egito. Aí ele viu lá um egípcio lá dando chicotada lá num judeu, ele foi lá, pegou uma faca e matou o cara. Aí procuraram ele porque iam matar ele, porque pena de morte para quem mata. Aí ele pegou, fugiu, ficou 40 anos no deserto.
Depois desses 40 anos, Deus chamou Abraão e falou, agora você vai voltar e você vai tirar o povo de lá, né? E quando ele voltou para o Egito, provavelmente para a cidade do Cairo, ou alguma cidade importante na época, né, vieram as 7 pragas. E aí uma das pragas foi a morte dos primogênitos de todo mundo que não tinha colocado sangue no batente da porta, né? Vocês veem um paralelo aí com a morte das crianças em Belém, mortas por Herodes, Verdade. né? Moisés fugiu para o deserto. Quando Jesus fugiu. os pais de Jesus pegaram Jesus Verdade. e fugiram para o Egito, né? Então, assim, tem vários paralelos que a gente vai ver na vida de Moisés e na vida de Jesus, tá? Moisés não é colocado por Mateus como sendo Davi, no caso, né? Que é uma descendência, uma linhagem real. Tanto é que Moisés não aparece na genealogia. Mas Moisés, ele tem esse simbolismo para o judeu de ser um grande líder religioso. Engraçado que são para aspas, né? Quando eu tive a oportunidade de ver a estátua do rei Davi pessoalmente, é quase do tamanho dessa parede aqui. É enorme, gigante, né? Eu não conheço, Aí mas o pessoal Onde é essa estátua? na Itália, Na Itália. acho que em Roma, né? não, é na segunda cidade que eu fui. Antes tem Roma, daí tem essa cidade, e depois tem a Veneza. Uhum. Fica no meio, eu esqueci Tá. o nome agora. Mas tem a estátua dele na praça e tem a estátua dele. E quem fez foi o Michelangelo, mesmo que fez a Mona Lisa. Que interessante. Michelangelo, gente, a gente precisa estudar a vida dele, porque ele Foi pra ter sido abençoado. ele tem mais de 150 invenções que funcionam até hoje. Michelangelo ou Da Vinci? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, Aí os pais foram morar na fazenda, porque eles queriam educar o filho dele assim, de uma forma diferenciada, e eles pegavam cadáveres para ele estudar o corpo humano. Ele abriu o corpo humano e ele foi o primeiro a estudar os órgãos. Então ele foi um cara assim muito inteligente. Mas o que eu queria falar não era isso. Quando a gente chegou na frente da estátua, que a gente ouvia o pessoal falando, né? Porque a estátua é nua, né? Naquele tamanho lá. O pessoal falava assim, imagina um governador no nosso país hoje que mandasse fazer uma estátua dele nu. Então, quer dizer, naquela época existia isso, não sei o que passava na cabeça do povo, né? Mas imagina a gente ver uma estátua do presidente aqui desse jeito. É verdade. Então, assim, é porque é a onda da sociedade, né? A pessoa... Hoje a gente não ia aceitar. E isso, o quê? O rei Davi, eu acho que foi alguns milhares de anos antes de Cristo, ou algumas Naquele museu lá, todas as estátuas são nuas. E aí, o pessoal hoje fala muito de fake news, mas alguns milhares de anos depois, você tem gente ainda fazendo estátuas de personagens bíblicos do Velho Testamento, né? Se contratado pela Igreja Católica ou não, mas a memória era muito forte da Igreja, né? E hoje a gente tenta, assim, a sociedade, a mídia tenta apagar toda e qualquer referência ao cristianismo, né? Então, Tem história, né, gente? tem história, tem muita É bom história. a gente saber dessas Apagar coisas, né? a Pra gente história. até Tem argumento, né? ter argumento e não ficar, que Sim. nem você falou, cada religião ela tem um ponto forte que ela apela até para o medo, né? Sim. Você ficar com medo, mas já aconteceu no passado coisas piores do que de repente acontece hoje. Sim. Né? Né? Então, Moisés, ele tem esse peso muito grande para o povo judeu, que foi quem recebeu
os 10 mandamentos de Deus no Monte Sinai, né? E Deus escreveu com seu próprio dedo, né, os 10 mandamentos e entregou as pedras para Moisés, né? E aí depois ele desceu lá, o pessoal estava lá fazendo uma orgia praticamente em volta de um ídolo. Aí ele chegou embaixo, quebrou as tábuas e aí ele subiu de novo, pegou novas tábuas com Deus, tá? E aí Deus o penalizou dizendo que ele não entraria na terra prometida, que era a Bateu na terra. rocha também com o cajado, era Também, pra falar, né? Pra também. sair água. Ele Isso. bateu. Ele perdeu Também. a paciência, né? O Exato. povo aqui perturbava ele. Mas enfim, Nossa, a gente tava vai lá. ver muitos paralelos entre a vida de Moisés e a vida de Jesus ao analisar o Evangelho de Mateus. E Mateus ele faz questão de salientar esses pontos, como a gente vai ver, né? Bom, a importância da genealogia, né? Então, aqui em 2 Samuel 7, 12 a 16 está a promessa feita no Velho Testamento de Deus a Davi, dizendo que da geração dele, da descendência dele, sairia o rei de Israel, né, que era Jesus. Eu vou dar uma acelerada aqui, né? Outro personagem muito importante também, Abraão, né? Qual que é a importância de Abraão? Não sei se vocês lembram, também existe um simbolismo muito forte, né, entre Abraão e a vinda de Jesus, porque Abraão ele tinha naquela época um único filho. E o que Deus mandou ele fazer com esse filho? Matar, né? Matar, sacrificar. sacrificar, Como se fosse um cordeiro, né? como se fosse um cordeiro. E na hora H, Deus proveu um cordeiro enroscado num arbusto próximo ali, diz, não faça isso e sacrifique esse cordeiro em seu lugar, né? O simbolismo dessa ação é muito forte, né? Porque era para o filho dele morrer, Homem, eu estou salvando o seu filho, né? exatamente, Deus dando falando um com a cordeiro para morrer no lugar do seu filho, Nossa. né? Então, é exatamente o que Deus fez com Jesus, né? Só que Deus mandou seu filho, né? E chegou na hora do filho de Deus, não tinha nenhum cordeiro, porque o cordeiro, no simbolismo do Velho Testamento, Ele era o era único imaculado, Jesus. sem pecado. É interessante que Jesus falou, Pai, afaste de mim esse cálice. Se puderes, né? Sim. De tanta dor, né? A gente vai elaborar muito sobre isso, né? Porque tem, assim, não era só a morte em si, né? O peso daquele momento é praticamente um divisor de águas, né? Então é o bem triunfando sobre o mal, né? E um exemplo clássico disso, né? Se a gente olhar todos os filhos de Davi, todos eles tiveram seus problemas, praticamente, né? Eu estou me adiantando um pouco, mas um deles, inclusive, Deus amaldiçoou, disse, nunca mais você vai ter um descendente que vai governar em Israel. Então ele amaldiçoou e o cara morreu pouco depois disso, né? E foi na época que eles foram para o exílio na Babilônia, né? E aí ele está lá na descendência de Jesus em Mateus, né? Parece uma incoerência, ele foi amaldiçoado, mas ele está na genealogia de Jesus. A gente também já vai ver essa questão. Mas Abraão, voltando aqui, ele foi considerado o pai da fé. Justamente por esse ato dele estar disposto... É difícil alguém fazer uma coisa dessa mesmo, que não é meu filho, né? Exato. A gente protege os filhos com unhas e dentes, né? E aí Deus chega e manda tirar a vida daquilo que Deus nos deu, né? Então, mas é o sentimento... E era um filho muito esperado, né? E era o único, né? Ele tentou, não conseguia, aí nasceu Isaac, né? E aí chega num determinado momento, ele fala, não, vai lá e sacrifica o seu filho, né? É o simbolismo do que Deus fez via Jesus pra gente, né? Bom, vamos lá. Bom,
se a gente olhar a genealogia em Mateus e Lucas, a gente vai ver algumas diferenças. A principal delas, que mais chama a atenção, é que Mateus ele começa com Abraão. De Abraão até Adão, ele omite, tá? E aí ele vai de Abraão até Jesus, e ele fala especificamente que Jesus, o pai, o considerado pai de Jesus era José, né? Ele não fala que o pai de Jesus era José, ele fala que José era considerado o pai dele, né? Pelo fato de que Maria engravidou pelo Espírito Santo, né? E ele vai na ordem cronológica. Então, primeiro Abraão, depois Isaac, até chegar em José. Tá? Lucas faz o contrário. Ele começa com José, também aquela referência que era considerado pai dele, tá? E aí ele vai, chega até Adão, e aí ele completa com uma expressão que eu acho lindíssima, que era filho de Deus, né? Então, Lucas faz a questão, o médico, né, de mostrar a linhagem. Se Jesus é filho de Deus, eu vou até Deus, né? Já Mateus, ele acha importante fazer a referência para os judeus, porque para os judeus Abraão é onde começa a fé, né? Porque Abraão foi considerado o pai da fé. Então vamos começar com o patriarca judaico e vamos dali para frente. E aí ele divide em 3 blocos de 14 gerações. Mas, como eu disse anteriormente, tem algumas questões aí importantes, né? Outra coisa muito importante, se a gente olhar cuidadosamente, a linhagem descrita em Mateus, ela passa por aquele rei que era filho de Davi, que Deus amaldiçoou. Então, como que Jesus poderia ser descendente ao trono celestial, sendo que Deus amaldiçoou aquele rei pelas coisas erradas que ele fez, né? Mas aí a resposta vem em Lucas, que José não tinha nenhuma relação consanguínea com Jesus. Não tinha nenhuma relação de parentesco com Jesus. Quem que tinha? Maria. E Maria, ela era descendente de Natã, outro filho de Davi. Então, num comentário que eu li, que eu achei muito interessante, Satanás, ele parece que estava mirando todos os filhos de Davi. Então, Absalão se rebelou contra o pai, morreu enganchado numa árvore, enforcado. Salomão também fez lá as bobagens dele. Porque ele sabia que vinha dali, né? Sim. Então ele queria destruir. Ele queria destruir os herdeiros, porque ele sabia que o herdeiro do céu, que era Jesus, viria da linhagem de Davi. Entendi. Então, se vocês lerem a história de Davi, vocês vão ver que os filhos assim cometeram as maiores atrocidades, né? Aí teve um filho que foi lá quietinho no cantinho dele e tal, e não despertou atenção. E foi esse filho que gerou a descendência, né? de... Não, Natã. Natã. Tá. Que gerou a descendência de Maria. Então, a gente acha, pela forma que é colocado, que a descendência vem de José, mas não. Tanto Maria quanto José... Por isso que hoje a mulher assim, Satanás tenta destruir a mulher. Hoje Satanás tenta destruir a mulher. Aí eu não sei, né? Não sei dizer isso daí, mas eu acho que Satanás ele tenta os dois lados, né? Tenta todo mundo, né? Então, mas eu achei muito interessante, eu não sabia disso também, mas eu achei muito, muito legal porque a gente nunca para pensar numa coisa dessa, né? E, na verdade, o protagonista mais importante aqui é a mulher Maria, né? Nossa, que coisa, né? Muito e aqui está lindo, aquele filho de... Muito lindo ele ter aceitado também, né? Sim. Para aquela época. Uhum. Ele De aceitou, cuidar mas de ele uma teve mulher um grávida. sonho, né? O anjo Teve. usou para ele. Teve. Então, Jeoiaquim foi aquele rei que foi abominável, que Deus amaldiçoou.
e ele foi pai de Joaquim. E aí, se vocês lerem essas passagens, lá mostra direitinho a genealogia, e se a gente pegar essa genealogia e comparar com o que tem em Mateus, a gente não vê esse nome aparecendo. Então, Mateus omitiu, e propositadamente, porque esse rei foi especificamente amaldiçoado por Deus, né? Poxa, mas aí tem uma falha na genealogia, porque pulou uma geração. Sim, tem. Mas aí a gente tem a resposta do apóstolo Paulo, que já vai explicar. E Natã casou com um personagem bastante conhecido, que é a Ruth, que tem os 2 livros de Ruth na Bíblia, né? Então, e ele também foi descendente de Davi, né? E aqui Paulo ele fala, tá? Tem aqueles, né, que deixam de dar atenção tem aqueles que deixam de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé, né? Então, e tem mais 2 passagens fazendo referência a essa mesma questão. Então, a genealogia em si, os nomes que lá constam, não faz parte da fé, né? Eu acho que são interessantes esses detalhes. A gente vai entender por que a genealogia foi montada dessa maneira, mas se pulou uma geração ou outra, a essência não é histórica, a essência é sempre religiosa, é sempre a missão sendo transmitida para que a gente entenda qual é o propósito de Cristo, qual é o propósito da Bíblia, qual é o propósito da religião para nós, né? Então, essa que é a mensagem que Paulo deixa conosco. Vocês têm alguma dúvida? Tá. É que essa primeira parte, como tem toda uma introdução, eu sabia que ia demorar um pouco mais, mas Eu tenho uma dúvida. Volta um pouquinho lá. De novo. Eu não entendi bem o negócio do... Isso aqui, Joaquim... Esse Jeoiaquim, ele não aparece na genealogia de Mateus. Ah, tá. Se você ler essas passagens, você vai ver... de Cristo. Isso, Tá. em Mateus. Descrito em Mateus. Mas no Tá. Velho Testamento ele aparece. Tá. Mas aparece também no Velho Testamento que Deus o amaldiçoou, dizendo que jamais ele teria uma descendência. Tá, mas aí onde entrou Natã? Natã o que mesmo? Natã, ele foi marido de Ruth. E Ruth, Natã também foi descendente de Davi, tá, da linhagem de Maria. De Maria, tá. Entendeu? Então, tá bom. Então, a maldição veio aqui e aí automaticamente a linhagem ela mudou. Entendi. Só que aí Deus enganou a Satanás, porque Satanás achava que consegui pegar. Consegui pegar. Mas aí Deus tinha um plano B. Então assim, Deus ele sempre parece que ele consegue prever e se antecipar ao mal, e ele cria então uma forma de achar um jeito para encaixar a nossa salvação, tá? E aí, outro detalhe muito interessante, né? Dessas gerações, né, das 42 gerações citadas por Mateus, apenas 4 delas ele menciona as mulheres, né? Que fulano, que era casado com fulana, gerou a fulano. Tá? Só 4 gerações das 42. O que tem de especial nessas 4? Então aqui os nomes. Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. O que tem de especial nessas 4? Tá, eu vou ajudar. Não sei. Tamar e Raabe eram prostitutas. A Betsabá também, né? Oi? Betsabá. Não, a Ruth, Ela casou. ela não era judia, então ela não tinha ela não tinha sangue nobre, digamos assim, né? Então, mas ela tá como uma das mulheres que gerou a próxima geração e eventualmente que chegou a José. Tá? Tudo gentio. Então, tudo Ruth era gentia, gentio. né? As outras Tamar e Raabe
prostitutas, Gentia também. entre aspas, pelos 10 mandamentos, pecadoras, certo? Aham. E Betseba? Aquela história que Davi viu ela pelada tomando banho, falou, opa, que legal. Esposa de Urias. Mandou Urias pra ali, dela na frente da batalha. Sim. Você... morreu, aí ele, coitada, viúva, aí ele foi lá e pegou ela, e ela virou mulher de Davi, né? Então, ela foi uma mulher considerada adúltera, por esse motivo, né? Então, a gente tem 3 casos de mulheres que não seguiam as leis e os costumes da época, que são mulheres que ajudaram a gerar a linhagem de Jesus, descrita por Mateus. Qual que é a mensagem que isso nos traz? Por que Mateus fez questão de mencionar as únicas mulheres que não tinham virtude, segundo as leis e costumes da época? Não foi feita acepção de pessoas, né? Sim. E Jesus, ele veio para quem? Para o pecador. Ele não Gentil. veio só para os judeus. Nem pro Embora gentil. toda a linhagem descrita por Mateus siga a linhagem judaica, assim, a grosso modo, ele fez questão de mostrar que Jesus não era somente dos judeus, era também dos gentios, na pessoa de Ruth, e era também dos pecadores, né? Que são todos. Né? Todos nós nos encaixamos na categoria dessas 3 mulheres. Então, a mensagem que Mateus tenta transmitir é que aquele rei maravilhoso, perfeito, puro, não. Deus, ele fez questão de mostrar, meu filho, ele vai ser perfeito mesmo partindo dessa premissa de Independente pecado, de quem que ele vem. e ele consegue então superar isso, né, independente da origem. E não é uma origem Humana. de sangue, humana. É uma origem que Do está aqui espírito. para todos. Do espírito. Entendeu? Do espírito. A origem do espírito. Não humano. Né? Então, Jesus, ele é rei dos judeus, que é a citação de Abraão, que é onde começa a genealogia. Jesus tem essa forte ligação com Moisés. Então, Jesus é rei da lei de Israel, representado por Moisés. Também ele é rei de Israel, do reino de Israel, através do sangue real de Davi. Né? Dos gentios. É dos gentios, na pessoa de Ruth. E dos E pecadores. principalmente dos pecadores, Tamar, representado por essas 3 Raabe mulheres. e Betsabá. E daí, em Mateus 2, vem a definição de como será nomeada essa criança, Emanuel, ou seja, Deus conosco. Deus Que só Deus tem condições de superar essa diversidade de pecado, Né? de gentio, de judeu. Então, como é que você combina? Os judeus sempre acreditaram e continuam acreditando que eles são os escolhidos de Deus, né? Mas Deus não escolheu os judeus, né? Em algum momento, ele escolheu o povo de Israel para ser um exemplo para os outros povos, né? Justamente construindo toda essa história ao longo de milênios. Eles são um povo abençoado até hoje, né? E são um povo abençoado até hoje. Né? Deus não retirou a sua promessa com a vinda de Cristo. Mesmo não tendo aceitado. Mesmo não tendo aceitado. Então, o que Deus promete está para sempre. Isso aí nunca estudei a respeito, né, dessa forma. E mostra com muita veemência que nós não devemos nos colocar numa situação, por exemplo, eu sou da tal religião, sou melhor do que os Exato. outros. Entendeu? Então a gente não pode fazer isso. Aqui está o exemplo prova. claro. Isso, prova. exato. Exato, né? A prova disso. As prostitutas talvez sejam um metodista, um judeu, um budista, né? Perfeitamente cabível, né? A gente colocando um outro óculos, né? Então, assim,
Deus, ele aceita toda e qualquer pessoa, independente do passado ou da forma que ela se apresente no presente. Essa é a lição. Essa é a lição que está aí, né? Eu achei muito bonito isso aqui quando, Nossa, né? achei bonito. E aí, mesmo. Emanuel é Deus conosco. Então, independente de tudo para trás e do presente, Deus está conosco. Então, isso é uma mensagem, acho que muito forte, né? E aí vem a questão da separação, né? A gente já está no finalzinho do capítulo 1. Tá? Eu prometo dar uma acelerada no capítulo 2. Belém era considerada uma cidade muito pequena naquela época, né? Mas tinha uma importância muito grande. E no Velho Testamento falava que o Messias viria da cidade de Belém, né? E aí José descobre que Maria está grávida, né? E tinha um costume na época que os judeus eles aceitavam a pessoa para ser a mulher e só um tempo depois eles se casavam, tá? Então o processo de casamento, assim, você aceitava a pessoa, podia ter a vida normal de casado, mas não era o casamento definitivo, né? Aí passava um tempo, vinha o casamento definitivo, né? Então tem a linguagem, ela é um pouco assim, difícil às vezes de você pegar se você não souber esse detalhe. Oi? É um noivo. É um noivo, mas podia levar uma vida de casado normal. Bem, foi nossa vida, foi assim. Né, gente? Nem Pode sabia que viver, tava mas certo. depois casa. Isso. Então José e Maria estavam já, né, nessa primeira condição do matrimônio, né, que não eram formalmente casados, mas eram casados perante Deus, vamos colocar assim, né? E aí, de repente, José descobre que ela está grávida. Numa cidade do tamanho de Monteiro Lobato. Nossa, todo mundo se conhece, né? Que todo mundo se conhece. Nossa, que Né? coisa. Hein? Então, como é que ficou a cabeça de José nesse momento? Né? Imagina. Como é que ficou a situação de Maria nesse momento? Né? Ela não parece que ela não teve coragem de falar para ele logo de cara, né? Quando ela recebeu a visita do anjo, ou ela falou? Não lembro. Eu não lembro, acho que está em Lucas essa parte. Mas então, mexeu muito com a cabeça de José essa questão. Pô, minha mulher está grávida, não fui eu, quem foi? Né? E aí ele ficou naquela, pô, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou me separar dela discretamente, Porque ele não também seguindo quis desonrar ela, né? para o próximo passo. Mas como é que você faz isso numa cidade pequena? Todo mundo sabe que vocês já estão juntos. Aí você vai falar, não quero mais casar, ia pro buraco do mesmo jeito. Ia estragar a relação do mesmo jeito. Né? A reputação na época a mulher era pichada de tudo se tivesse relação fora do casamento. O homem tudo bem, mas a mulher não podia. Né? Então, José estava vivendo aquele dilema. Né? E aí, em algum momento, José ele tem um sonho, e aí o anjo fala para ele no sonho, olha, não foi bem isso que você está pensando que aconteceu. Tá? O que aconteceu foi Deus, através do Espírito Santo, engravidou Maria, então tá tudo certo. Então não foi uma traição, foi Deus que concebeu essa criança no ventre da sua esposa. Aí ele diz, então beleza, agora eu vou para o próximo passo. Né? E aí tem uma coisa interessante, né? Uma coisa que eu não sei a resposta, assim, eu tentei pesquisar, não consegui chegar numa resposta, né? Mas o anjo ele fala com José num sonho. No entanto, Zacarias, em Lucas, falou pessoalmente. Né? Por que essa diferença? Um teve uma visão, o outro teve um sonho. O outro teve uma aparição, ficou cara a cara com o anjo. Viu pessoalmente. Né? Então, será que foi para proteger a identidade de Jesus, de Maria, naquele momento? Em relação a Satanás, né?
Não sei. porque você está no sonho, lembra que Satanás não entra na cabeça? Pode ser. Você está no sonho, Não tinha pensado nisso. Satanás não está vendo que Deus está falando para aquela pessoa. Aham. E na visão, Satanás viu. Satanás viu, né? Pode ser. Sim, é bem isso. Então, assim, a forma que Deus opera, às vezes ela é muito personalizada para aquele momento na nossa vida, né? Foi o que eu consegui extrair disso, né? Zacarias lá, o anjo falou com ele cara a cara no templo e tal. José não, ele foi lá num sonho. José devia estar muito perturbado com essa história toda, achando... Porque João Batista, vamos lá, João Batista, Satanás saberia que João Batista não era o escolhido. Então João Batista viria, pregaria, Satanás ia largar ele de boa, porque ele não era o escolhido, só que a identidade de Jesus tinha que ser preservada. Sim. Né? Então, quer dizer, Deus ele tem sempre um plano maior e ele está enxergando todo. Às vezes ele está enxergando essa pecinha aqui que é o nosso cantinho aqui, né? Então, às vezes a gente está chateado, está pé da vida porque não era para ser assim. Sim, talvez não fosse. Mas nesse plano maior, Deus ele está vendo todo. Então, o que ele tem escolhido para o Ronaldo talvez seja diferente do que para mim, diferente para o Pedro, diferente para vocês. Então, a gente tem uma missão, é ter fé nele, que ele vai apontar o caminho para a gente, e os nossos caminhos podem ser 5 caminhos diferentes aqui. Verdade. Né? Então, eu achei bem interessante. Né? E a pressão que José deve ter sofrido é uma coisa muito grande. Né? Bom, aqui a questão de Zacarias e José, né? Que um apareceu em sonho, outro pessoalmente. E agora vamos para o rei Herodes. Então, tem aqui uma referência do Wikipédia, né, dizendo que ele era um governante extremamente cruel, extremamente inteligente, e ele era um feitor de grandes obras. Tanto é que o templo de Herodes, ele que construiu, que depois foi destruído, ele construiu no lugar do templo de Salomão, que também foi destruído. Né? E aquele templo que tem lá hoje é o 3º templo, mas eles falam de reconstruí-lo também. Né? Mas ele matou a mulher e matou os filhos também. Então não era nenhum cara muito bonzinho. Né? Então, para ele matar bebês, também era fichinha para ele. Né? E Deus o castigou, dando uma morte horrível. A mulher, matou os filhos e arranjou uma amante, né? Acho que foi. E aí Caramba, né? Que aí veio aquela bailarina, né? Amor, tadinha da Ana. Tá. Vocês querem parar? Acho que é melhor, acho que os dois estão com sono, tadinhos. A Ana estava para lá de Bagdá. Não, mas é porque eu sou assim mesmo. Tá. Eu sou dioturna. Tá. Não, então, a gente terminou o capítulo 1 agora. Deu uma então, vocês querem deixar o capítulo 2? Deixa o 2. 10 horas. Vocês que sabem. Vocês que sabem. É que a Ana fica coitada. E a Ana vai Não, eu tô pensando, eu tava até pensando, né, quando ficar pronta a capelinha ali, a gente pode fazer o estudo, se vocês acharem, no sábado à tarde, porque daí é mais cedo. Show de bola. Sábado à tarde, legal. Show de bola. Tipo, antes do pôr do sol? Tipo, Antes. umas 5, né? Porque daí eu não vou dormir. Não, legal. Isso Não, pode ser. Não, legal. Não, vamos parar então por hoje, né? A gente terminou o Mateus 1. Não, já foi bom. Aí semana que vem... Você vai mandar esses negócios pra gente? Eu mando. Capitulada, né? Eu mando. Tá? Depois você pode, a gente pode sempre fazer tipo aquele... Igual tem no Netflix. Deixa eu só parar, A última temporada a gente faz rápido. Que a gente vai assistir aqui, às vezes vem o Elias e a Zenaide que a gente vai assistir, que eu não durmo. Eu durmo todos. Todo culto da quarta-feira eu dormia na igreja. Sexta-feira a gente acaba cansado, né? A gente fica acabado. Ai, caramba, não gravou. Lembra que eu falei pra você que hoje Não gravou? ia ser cansativo hoje? Vai ser puxado, não. Não gravou. O meu também não achei que eu vou ser tão puxado assim. Olha que bota bonita. Mas não tem problema, Nossa,
Nossa, Eu gravo de a novo. dança dele é maravilhosa. né? Ah, que pena, amor, que não gravou. Não gravou.